bom poder contar com você aqui mais uma vez. Antes, porém, de eu lhe dizer o tema da aula de hoje, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu estou usando uma calça preta, uma blusa branca cheia de corações na cor preta. Estou usando um casaco cinza. Quem sou eu? Eu sou a professora Helena e dou aulas de língua portuguesa. Agora, vamos ver o que eu preparei para a nossa aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos identificar a finalidade e o público-alvo do texto. Mas você sabe o que é finalidade de um texto? Não? Vai saber agora! Todo texto, seja ele oral ou escrito, é produzido com uma finalidade. E essa finalidade tem relação com o objetivo, com a intenção, com o propósito de um texto. O autor, o produtor daquela mensagem quer alcançar o quê quando ele pensou naquele determinado conteúdo? Você agora já viu o que é a finalidade de um texto, que é o objetivo daquela produção. Agora, nós veremos o que é o público-alvo. O público-alvo de um texto é o destinatário daquela produção. E ele pode ser de várias categorias. Por exemplo, se nós pegarmos a categoria da idade, aquele texto pode ser voltado para criança, para um adulto, para um idoso. Uma outra categoria é, por exemplo, a da profissão. Aquele texto pode ser voltado para um motorista, para um professor, para um vendedor e para tantas outras profissões. Resumindo, o público-alvo de um texto é quem o autor ou o produtor deseja atingir com aquela mensagem. É em quem ele está pensando na hora que ele produz o seu texto. Nessa aula, nós faremos a leitura de 2 textos para depois identificarmos tanto a finalidade quanto o público-alvo de cada um. O primeiro texto é um resumo que está disponível no portal de educação lá do estado do Paraná. O tema desse resumo é o uso medicinal e místico da hortelã pelos alunos da 8ª série, o nosso 9º ano de escolaridade. Esses alunos são da Escola Estadual São Vicente Pallotti. Se você quiser, vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto lendo todo o material. Vamos à leitura do texto? O uso medicinal e místico da hortelã pelos alunos das 8ª séries da Escola Estadual São Vicente Pallotti. Resumo: a hortelã é uma planta medicinal muito utilizada desde a antiguidade, passando pelos egípcios, gregos, hebreus, romanos e americanos, aparecendo como fornecedora de recursos botânicos medicinais do mundo antigo aos dias atuais. Este trabalho descreve a menta versus a vilosa uds, popularmente conhecida como hortelã rasteira. É uma planta medicinal com ampla distribuição geográfica, tendo como preferência solos úmidos e argilosos com incidência de bastante luz. Esta revisão retrata também as principais propriedades e potencialidades da hortelã rasteira, destacando seus compostos que são responsáveis por vários efeitos farmacológicos, especialmente sobre as verminoses. Agora, nós vamos ver algumas características desse gênero textual resumo.
O resumo é um gênero textual que traz as ideias principais de um texto. Ele é escrito em um único bloco de sentido, em somente um parágrafo. Agora, nós vamos identificar tanto a finalidade, o objetivo comunicativo do resumo, quanto o público-alvo, a quem esse texto se destina. Vamos fazer isso juntos, não se preocupe. O resumo. Qual é a finalidade de um resumo? É informar o leitor sobre os principais pontos destacados no texto. Dessa forma, o leitor tem uma ideia geral do que se trata aquele conteúdo. E qual é o público-alvo a quem ele se destina? O resumo vai ser destinado a pessoas interessadas em ler aquele determinado assunto. Nós vamos agora fazer a leitura do nosso segundo texto. Vamos a ele? Suco verde com couve e hortelã. Quais são os ingredientes? 2 folhas médias de couve e manteiga, uma maçã pequena, um coco verde, 2 ramos bem pequenos de hortelã. Modo de preparo. Lave a couve, a maçã e a hortelã. Retire o miolo da maçã e coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até triturar bem. Sirva sem coar. Você viu que esse nosso segundo texto foi uma receita bem saudável. Mas antes de nós identificarmos a finalidade e o público-alvo desse texto, nós vamos ver algumas características desse gênero textual receita culinária. Receita culinária. A receita culinária é um gênero textual dividido em algumas partes. A primeira parte é o título e ele indica a receita a ser realizada. Aqui para nós foi suco verde com couve e hortelã. A outra parte é a parte dos ingredientes. Essa parte seleciona os itens que serão utilizados. Isso é importante para você saber exatamente tudo de que você precisará para preparar a sua receita. Imagine, você está fazendo a sua receita e percebe que faltou um ingrediente. Não é bom. E uma outra parte que compõe esse gênero textual é o modo de preparo. Ele descreve detalhadamente como fazer a receita. Agora que nós já vimos algumas características do gênero textual receita culinária, nós vamos fazer a identificação da finalidade e do público-alvo desse tipo de texto. Receita culinária. Qual é a finalidade desse gênero textual? A finalidade é ensinar a preparar algum tipo de alimento. E o público-alvo? O público-alvo são pessoas interessadas em preparar, no exemplo que nós trouxemos aqui, um suco verde, um suco bem saudável. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes dela terminar, nós vamos fazer uma revisão dos assuntos abordados no encontro de hoje. Na aula de hoje, você aprendeu a identificar a finalidade e o público-alvo de um texto. Você viu que a finalidade nada mais é do que o propósito comunicativo daquele texto. Ou seja, a finalidade é o objetivo pelo qual aquela mensagem foi produzida. Viu ainda que o público-alvo de uma produção é o destinatário da mensagem. É a quem o produtor
ou o autor quer atingir. Além disso, nós identificamos juntos a finalidade de um resumo, que é um gênero textual que pretende informar os principais pontos destacados no texto. Identificamos também a finalidade da receita culinária, que é ensinar o preparo de um alimento. Além da finalidade, vimos o público-alvo também do resumo. E o público-alvo desse gênero textual são pessoas interessadas em conhecer aquele determinado assunto. Já o público-alvo da receita são pessoas interessadas em preparar aquele determinado alimento. Agora chegou o momento de eu lançar um desafio para você, uma proposta, que depois de assistir a aula você vai conseguir realizar essa atividade com muita facilidade. Vamos ver qual é o desafio de hoje? Leia a receita de chá de hortelã. Receita: chá de hortelã. Ingredientes: uma xícara de chá de água fervendo, 3 colheres de chá de hortelã. Preparo: despejar a xícara de chá com água fervendo sobre a colher de chá de hortelã e, em seguida, abafar por 10 minutos. Identifique a finalidade e o público-alvo desse texto. Não se esqueça de pedir auxílio de um responsável para que ele faça o chá para você. Nossa aula chegou ao final. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Eu espero que ela tenha sido muito produtiva para você e conto com a sua presença no próximo encontro. Até lá!